eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver. Aí o Whindersson faz um desabafo sincero, né? Não tem muito o que falar nesse vídeo, a gente vê expressão de tristeza genuína, muitos comportamentos de vergonha, sensação de culpa. Por incrível que pareça, dá pra entender pelo discurso do Whindersson que ele acha que ele teve alguma culpa na morte da menina Jéssica, que tirou a própria vida, né? No caso, Choquei. Fica até o final do vídeo que você vai entender um pouco sobre culpa e sobre redenção. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós trazemos novamente a continuação do caso Choquei, que é aquele site de notícias, né? Aquele perfil de notícias, de fofocas sobre a vida dos famosos, que acabou aí publicamente sendo divulgado como estando envolvido o perfil Choquei e outros perfis de fofocas na morte, né, da menina Jéssica Vitória, que tirou a própria vida após ter várias publicações ali falsas, né, várias fake news postadas em redes de fofocas, dentre elas a Choquei, que tem mais de 30 milhões de seguidores. Se vocês se lembram, essa situação tinha também a ver com o Whindersson, né, porque essas páginas de fofoca, elas falaram que a Jéssica estaria flertando com o Whindersson pelo WhatsApp, foi aí que começou a coisa toda, e o Whindersson vai lá e fala, não, eu nem conheço essa menina, e aí as pessoas passam a xingar ela de interesseira, etc e tal, a menina não aguenta a pressão, ela vem e pede pra pararem de xingar ela, a mãe pede também, o pessoal não para com as postagens, o próprio dono da página da Choquei faz um comentário lá, debochando da explicação da Jéssica, né, que ele fala, olha, alguém avisa pra essa menina que o Enem já passou, a redação do Enem já passou, pra ela não ficar com esses textões gigantes aí, né, que a menina fez um textão gigante. E a menina acaba tirando a própria vida e o Whindersson vai falar o ponto de vista dele, porque de certa forma tem a ver com ele. Esse que a gente vai analisar aqui. Lembrando, pessoal, esse vídeo não tem o intuito de incentivar ações de ódio contra qualquer pessoa que seja. Então, por favor, respeite todas as pessoas mencionadas e comentadas aqui nesse vídeo. Nosso intuito é entender o comportamento e as emoções do Whindersson, o que é que ele está nos falando e o que os sinais não verbais dele nos mostram nesse momento, tá certo? Vamos lá então. Vou contar o meu lado da história, que é o que aconteceu do lado de cá. Vocês devem ter visto aí uma notícia que envolvia umas conversas que supostamente eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais, chamada Jéssica, que não era verdade. E acabou que essa menina, esses dias, depois de uns dias depois dessa fofoca, ela deu... Que é interessante ver o seguinte, né? O Whindersson várias vezes ele faz esse comportamento de queda da cabeça, né? Que a gente chama de AD54, no comportamento não verbal. A queda da cabeça, o olhar meio de lado, assim, né? A queda da postura, inclusive o próprio peito dele, ele tá com o peito para fora aqui, aí o peito também vem para dentro. A gente chama essa configuração de comportamento não verbal de comportamento de submissão, comportamento de vergonha, comportamento não verbal de culpa, né? Tanto a queda da cabeça de lado, quanto a projeção do tronco, né, do peito para dentro. O Whindersson faz várias vezes esse comportamento, a gente vai ver ao longo do discurso dele também, mas aparentemente ele sentiu e sente ainda uma certa culpa pelo que aconteceu. Vamos seguir aqui então. Deu fim, né, na própria vida. E eu não posso falar sobre o que eu não vi, o que eu não sabia que estava acontecendo. Só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado. E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca, mandou mensagem pra mim, olha, tô mandando uns prints de uma conversa sua aqui, mas a gente não vai postar não, porque não parece ser você nas conversas. Você quer que eu mande pra você? Aí eu falei, mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica. A Jéssica, como se tipo, eu conhecesse alguma Jéssica. Até interessante a estratégia que esses sites de fofocas utilizam muitas vezes, né? A Jéssica, aí ele fala assim, é como se eu conhecesse alguma Jéssica. Essa é uma estratégia que a gente chama, né, comentado em Get Into The Truth também, plantar o verde, né? Plantar o cenário. É que a gente conhece popularmente como jogar um verde, né? Plantar um cenário é quando você utiliza de alguma informação verbal, dando a entender que você tem uma suposta evidência para que a pessoa complemente aquela suposta evidência que você tem. Então a internet lá, o perfil de fofoca vai lá e fala, Whindersson, nós temos aqui uma mensagem sua com a Jéssica. Aí o Whindersson fala, que Jéssica, cara, você tá plantando um cenário. Inclusive essa é uma estratégia que não é utilizada na análise do comportamento desonesto, tá? Ela é utilizada em estratégias de entrevista forense. Mas, claro, você pode fazer o processo de entrevista para arrancar a informação da pessoa, né, plantando um cenário para conseguir arrancar e quando a pessoa te dá a informação, você analisar o comportamento não verbal dela. Então é uma estratégia utilizada em interrogatórios muitas vezes, né? O plantar cenário. Quem é a pessoa? É a Jéssica. A Jéssica como se tipo, eu conhecesse alguma Jéssica. Então
Já sabia que não era eu. Aí ele faz ali um face palm, né? Passa as duas mãos nos olhos. Também é um outro sinal de vergonha, né? De incômodo. E me mandou o print de 2 pessoas que depois eu já fui procurar e não tem mais esses perfis, eu acho que era fake. Enfim. As coisas que eu faço. Mas como eu sempre vi que as pessoas detonam, eu sempre, antes de conhecer alguém, que não foi esse caso, porque eu não conhecia a Jéssica, eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Não sabia se ela estava participando ou não, mas também não acusei. Só quando eu vi a notícia, eu já voltei e disse que não conhecia ela, que essa era uma conversa fake. Então, o Whindersson já vai falar, né? Olha, muitas vezes eu vou e faço um vídeo ou aparece um vídeo meu dizendo que eu tô conversando com uma pessoa e ele fala, né? Ele sabe que muitas vezes as pessoas se prejudicam simplesmente porque uma notícia vincula essas pessoas a ele. Né? Então ele fala, eu tomei cuidado, só disse que a matéria era fake, né? Disse que a conversa era fake e tal, porque ele tem esse cuidado de não gerar nenhum ônus para a pessoa que sai na notícia junto com ele. Então ele não queria gerar nenhum ônus pra Jéssica, né? Isso que ele deixa claro pra gente aqui. E percebam como que nessa hora do ônus, ele acaba fazendo os gestos um pouco mais próximos do tronco, né? Ele tá fazendo vários gestos abrangentes e nessa hora que ele fala que não queria gerar nenhum ônus pra Jéssica é quando os gestos dele vêm para mais próximo do corpo, né? Essa letargia gestual, essa falta de fluidez gestual pode indicar pra gente uma grande insegurança sobre ele nesse tema, né? Então assim, provavelmente, na verdade provavelmente não, com certeza, não é a primeira vez que ele passa por uma situação que gera ônus e prejuízo para outras pessoas, não é uma notícia falsa, mas simplesmente pelo fato da pessoa ser veiculada, né, ser vinculada a ele na notícia. Então dá para ver que é um tema sensível para ele, né? Ele tem muita insegurança falando sobre isso e os gestos ficam até mais próximos do tronco. Já pra desmentir. E deixei quieto, porque eu deixo tudo quieto. Se eu fosse falar qualquer coisa que eu passei com mulher na minha vida, como eu sei que as pessoas são cruéis, eu sei que elas vão detonar a pessoa, então eu prefiro engolir. Eu prefiro ser o cara que não defendeu na hora que tinha que defender. Eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa porque perdeu um filho e aparentemente se não me deu. Aí ele faz a expressão de desprezo. Eu sou o cara que... Prefiro ser o cara que abandonou a esposa porque perdeu o filho. Um filho, parece que eu não amo a pessoa. Que essas são coisas que eu leio, que eu sou narcisista, que isso, que aquilo. Mas eu prefiro não falar um A. Porque eu sei que se eu falar um A, as pessoas vão fazer da vida das pessoas, das outras pessoas que já estão vivendo sua vida, já estão felizes, um inferno. Então, mais uma vez ele fala, né? Ele traz no discurso dele essa preocupação com as outras pessoas que são veiculadas a eles, né? A ele, que são vinculadas a ele em notícias. Então ele traz essa preocupação mais de uma vez, deixando claro. E é interessante, né? A preocupação com o outro tem uma relação direta com a emoção de culpa, né? Porque se eu não tô nem aí para as minhas ações, eu não me importo com o que acontece com o outro. Se eu sou uma pessoa empática e eu me preocupo com as minhas ações, como o Whindersson tá destacando pra gente aqui no discurso dele, ao ponto dele preferir ser queimado nas notícias do que gerar um ônus e um prejuízo para as pessoas que estão associadas a ele, provavelmente temos aí uma personalidade ideal, entre aspas, na personalidade que mais vai sentir culpa e melancolia pelo que acontece com as outras pessoas, né? Vocês vão ver que o Whindersson, vários momentos aqui, ele demonstra sentir realmente muita culpa algum sentimento de culpa pelo que aconteceu com a Jéssica. Eu não quero isso, porque como vocês viram, às vezes isso faz vítima. Então o que eu fiz? Deixei pra lá. Sempre acontece comigo, deixei pra lá. Aí depois começou a ficar mais sério, porque eu vi que a mãe da menina falou que ela tava sofrendo muito com isso, que é uma coisa que eu tenho medo. Tem pessoa que estão dispostas a receber qualquer tipo de palavra e tem pessoa que tá fragilizada e não dá certo. E ela falou, a mãe pediu pra pagar e tudo mais. Foi até o que teve o comentário do rapaz, que é o dono da página, da Choquei, comentou que não... avisar pra menina que o elenco tinha passado, porque era muita coisa, falei, aparentemente. E aí eu cheguei no país que eu fui e falei, vou gravar um vídeo, porque tá saindo um pouco do controle. Aí eu lá no país, o Dário vai e me mostra que tava em contato com o pessoal, amigo da menina, família da menina. Eu tava tão consternado que eu nem perguntei esse detalhe pra dizer aqui, que ela tinha tentado se matar e mandou isso. Aí perceba que a hora que ele vai entrar no ponto de falar da morte da menina, ele vai falando cada vez mais pausa, o volume vocal vai ficando mais baixo. São todos ali indicadores da emoção de tristeza, né? Tabela que aparece no Get Into The Truth também, a gente tem a tabela de emoções por meio da voz, né? Você consegue aferir a emoção e a intensidade da emoção pela intensidade do volume vocal. E do pitch vocal também, né? Do tom vocal. Então ele começa a falar mais grave, mais pausado e em um volume vocal mais baixo. Todos ali indicadores de tristeza genuína. E mais uma vez a postura aqui, ó, a queda da cabeça, meio que olhando pro lado. E eu falei, caralho, vou gravar o vídeo agora, preciso gravar esse vídeo.
Mais uma vez aqui, ó, a mão nos olhos, né? A gente fala que esse ato de cobrir os olhos, né? Cobrir o rosto, tá muito associado ao sentimento de culpa, né? E também a não visualização. Nossa, cara, eu não quero nem ver, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz um vídeo antes, etc e tal? Então, uma culpa mesmo, eu tô em contato mentalmente com aquele estímulo e é tão ruim que é como se eu quisesse tapar meus olhos, os olhos mentais pra não ter contato com aquele estímulo. Cara, eu não quero nem ver isso. Isso aí é comentado pra quem tiver curiosidade, né? O ato de cobrir o rosto, quando você está com sentimento de culpa e vergonha, é comentado no capítulo sobre tristeza, no livro Telling Lies, certo? Do Paul Ekman. Mas ao mesmo tempo com muito medo, porque às vezes inflama, entendeu? Por isso que às vezes eu espero falar, eu acho que essa... Mais uma vez, comportamento de cabeça baixa, indicador de vergonha, de culpa. O sentimento que eu tenho de tristeza. Colocou a mão aqui na região do tórax. Quando a gente está falando e utilizando o gesto ilustrador de colocar a mão no tórax, é um outro indicador de forte apelo emocional. Então eu estou muito emocionado. É muito comum quando a gente se sente emocionado, a mão, quando a gente vai fazer o autotoque, a mão vir para a região do tórax, né? Que é uma das regiões que mais esquenta quando a gente fica muito emocionado. Essa região aqui acaba ficando um pouco mais quente. Então é muito comum você colocar a mão aqui quando você está com raiva, com tristeza, com medo, né? Cruzar o braço também na altura do tórax, enfim. Tristeza de não ter gravado Ele mesmo acabou de falar, tristeza. esse vídeo, que talvez pudesse ter feito alguma coisa. Mais uma vez ali o ato de cobrir o rosto, né? Se eu tivesse gravado um vídeo falando pra essa menina, talvez eu tivesse feito alguma coisa. Sentimento de culpa, cara. Vamos bloquear, vamos jogar pro universo, não vai acontecer nada. Na outra hora, um pouco de tempo mais à frente, o Dário me fala. Você vê que o vídeo tem muito corte, né? Às vezes ele parou pra chorar no meio do vídeo, cortou, voltou a falar, cortou. Que a menina tinha falecido. E você vê a região interna da sobrancelha do Whindersson levantada, né? Essa região aqui. As AUs nucleares da emoção de tristeza, né? Tem algumas. A U15, que é o depressor de canto dos lábios. A U16, enfim, 17. A U1, unidade de ação número 1, que é essa região aqui interior das sobrancelhas, a gente fala que ela é um grande indicador de tristeza genuína porque é muito difícil mover voluntariamente apenas a região interior das sobrancelhas aqui, sem mover a interior e a exterior. É mais comum que as pessoas façam isso quando querem fingir que estão tristes, né? Levante a parte externa e a parte interna. Ao passo que quando você está triste de verdade, geralmente você vai contrair apenas a unidade de ação número 1, apenas a região interior. E eu sei que você que está vendo esse vídeo tentou fazer essa expressão aí, é natural. Então a gente tem aqui comportamentos faciais, comportamentos corporais, gestuais e uma tonalidade total de tristeza, junto com o sentimento de culpa, tá certo? O Whindersson tá demonstrando muita culpa nisso aqui. Engolido em seco. Eu pensei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que não comece a inventar que eu não tô falando sobre, porque eu não quero falar, pra não ter culpa, porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso, que isso é muito novo pra mim também, isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu de tudo um pouco, eu posso afirmar, mas isso com certeza nunca aconteceu. Então com quem que eu quero falar aqui? Primeiramente eu quero falar com a mãe da Jéssica. Eu sou um cara muito problemático, eu também tenho... Ele vai sempre aqui pra baixo, né? Sempre quebra, apresenta a queda da cabeça, dificuldade de olhar pra frente, indicadores corporais de tristeza, né? Quando a gente tem muita confiança no que a gente tá falando, quando a gente tá muito seguro do que a gente tá falando, é muito comum a sustentação do olhar. Então eu tô muito confiante, eu tô com o texto na ponta da língua, eu tô basicamente falando apenas de maneira racional, eu não tô sob nenhum afeto emocional, eu tô concentrado, é muito comum eu olhar pra câmera. Quando começa a bater o contrário, a emoção vem forte, eu acabo me perdendo mais as emoções. E no caso dele, ele está demonstrando um sentimento de culpa, é muito difícil sustentar o olhar quando você está muito emocionado. Eu tento há muito tempo dar sentido à minha vida, assim, eu tento me curar de abuso psicológico, de abuso sexual na infância. Estou me abrindo aqui de uma forma que eu só me abri para pessoas que eu me relacionei mesmo, assim, mas para nesse momento vulnerável aí da senhora me mostrar a minha parte mais vulnerável também. Já passei de tudo. Aí a voz dele embarga, né? Ele vai falar e mostrar a minha parte mais vulnerável também. A voz acaba embargando, mais uma vez, isso é uma consequência direta da tristeza, né? Quando a gente fica sob fortes emoções como tristeza, enfim, a gente acaba secretando alguns hormônios como cortisol que acaba enrijecendo a musculatura das pregas vocais, por isso que a voz acaba ficando um pouco mais embargada, parece que tem aquele nozinho na garganta, né? Esse tensionamento ocorre por conta de certos hormônios, que estão associados, na verdade, a certas emoções, como a tristeza, alguns hormônios de estresse, enfim. Tudo um pouco na vida, de todo tipo de coisa ruim, mas eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver, mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Enfim, o Whindersson, a gente sabe também publicamente que ele tem uma questão forte de depressão,
que ele enfrenta depressão há algum tempo, teve situações conturbadas em relacionamentos passados, em casamentos, teve a questão do filho, que ele perdeu também. E ele demonstra muita tristeza aqui, muita tristeza e muito sentimento de culpa, né? Tanto que ele decide expor publicamente uma parte que ele fala, né? Eu nunca falei sobre isso publicamente, só com pessoas mais próximas. Mas como a senhora está vulnerável, eu estou aqui sendo vulnerável também. Então, percebam como que a moça que perdeu uma filha, a mulher que perdeu uma filha, o Whindersson, ele quer de alguma forma equiparar as coisas, ele quer devolver para ela alguma coisa. Então ele fala, a senhora tá frágil, né? Uma situação muito ruim sobre a senhora tá sendo divulgada, que é o fato da senhora ter perdido sua filha. Eu também vou compartilhar uma coisa muito ruim sobre mim. Então ele tá demonstrando um ato de empatia gigantesco, né? É como se ele estivesse tomando para ele a dor e falando assim, olha, já que a senhora tá colocando publicamente uma dor, eu vou colocar uma dor também para ficar balanceado. E isso é um dos princípios da empatia, né? Você equalizar a balança das emoções. Quando a gente fala da empatia no contexto positivo, é justamente isso. A pessoa me faz rir, né? Um começo de um relacionamento é muito isso. Você está num momento legal, a pessoa te faz rir, você faz ela rir de volta. E isso é o princípio da empatia, né? Você equalizar a balança das emoções. E dá pra ver que o Whindersson pega isso pra ele, né? Eu não tô fazendo análise de personalidade, tá? Nem é essa a minha seara, não é nisso que eu atuo. Mas tô falando por alguns comportamentos objetivos, né? A gente sabe que a mulher a mãe da menina que infelizmente morreu, ela tá com uma grande ferida aberta, exposta pra todo mundo ver. E o Whindersson tá demonstrando um comportamento espelho, né? Ele está espelhando essa dor, também colocando a dor dele de maneira exposta, expondo publicamente dores. Eu não sabia que ele tinha sido abusado sexualmente quando era pequeno. Que ele falou ali agora, abuso sexual na infância, etc e tal, eu não fazia ideia disso. Então, isso é o ápice da empatia, né? Ele tomar pra ele, eu não sei, realmente, análise de personalidade não é minha praia, mas eu não sei até que ponto que isso é saudável, que ele deveria, sei lá, de repente, ele deve ter um acompanhamento, mas enfim. Mas ele tomando pra ele, né, como eu falei, ele demonstra várias vezes sentimento de culpa e aí nessa parte ele decide também dividir a dor dele. Então a gente só divide um sentimento quando a gente tem certeza que aquele sentimento tem uma associação conosco. Se é uma pessoa que eu não tenho mínimo laço afetivo, eu não vou querer fazer ela rir, né? Eu vou fazer a pessoa rir pra equilibrar uma balança. Não, eu nem conheço essa pessoa, não tenho relação nenhuma com ela. Agora, o Whindersson, ele não conhece pessoalmente a mãe da menina que faleceu, mas como ele se sente culpado, né? Dá pra ver que ele sente uma emoção de culpa. Eu acho que o elo para essa emoção que ele demonstrou por vários sinais na voz dele, na postura de cabeça, no gesto, na fala e o que ele está falando agora, que é compartilhando uma dor pública, fazendo revelações ali surpreendentes sobre a infância dele. Eu acho que o que liga uma coisa com a outra talvez seja a sensação que ele tem de que ele teve alguma culpa nisso. E aqui eu, Vitor, estou dizendo o seguinte: o que eu acho que o Whindersson está pensando, eu não acho que ele teve culpa nisso, tá? Eu pessoalmente, olhando para a situação, não olho para ele e falo assim, claro, Whindersson, se você tivesse feito um vídeo falando, etc e tal, a menina estaria aí. Eu acho difícil fazer isso, até porque a gente sabe que essa cultura de cancelamento, essa cultura de linchamento virtual, como eu expus no meu último vídeo sobre o caso, o modus operandi dessa galera, eles não estão interessados nas consequências, eles estão interessados no like, na view. Então, se o Whindersson não tivesse feito um vídeo falando, provavelmente eles iam pegar esse vídeo aí e fazer mais carnaval em cima, sabe? Olha, apareceu aí o Whindersson, não sei o que, tá dizendo que não, mas será que não é mesmo? Então, eu não acho que teria feito tanta diferença assim. Mas o que a gente pode dizer é que aparentemente o Whindersson tá demonstrando muita culpa e acredito que ele tenha levado isso pra dentro e pensado algo como, né? Acho que ele tenha pensado algo como, poxa, já que eu não fiz um vídeo em tempo, já que eu não fiz nada e aparentemente eu tenho algum nível de culpa, deixa eu pelo menos também sentir uma dor. Deixa eu pelo menos trazer uma dor pública também. Assim como ela tá trazendo a dor pública de ter perdido a filha, deixa eu trazer uma dor pública falando que eu fui abusado na infância, deixa eu trazer uma dor pública lembrando que eu perdi meu filho. Então é um ato de empatia muito grande do Whindersson, é isso que a gente pode dizer, sabe? É muita empatia. Ele deve ser uma pessoa muito bacana de se conviver pessoalmente, deve ser uma pessoa muito legal, né? Uma pessoa realmente muito empática. E é muito difícil, que bom seria se grandes canais de veiculação, grandes canais de mídia tivessem essa empatia que o Whindersson tem, né? O que os outros não sentem de dor, ele acabou sentindo tudo nele. Provavelmente ele tá sentindo muito mais culpa do que eu acho que ele tá sentindo, né? Eu não sei o que tá passando na cabeça dele. Mas o tanto de vezes que ele demonstrou comportamento de culpa, de vergonha, e o fato dele trazer isso no discurso dele,
é realmente de uma empatia surpreendente, cara. Espero, mais uma vez, que dê tudo certo para todos. Para a família, reitero o que disse no último vídeo, já estou em contato com a família, inclusive da jovem. Tudo que ela tiver de questão jurídica, se ela assim o quiser, a mãe, no caso, né? Se ela assim o quiser, eu estou disposto a custear todas as obras e atitudes jurídicas que ela tiver em relação a com quem ela for fazer, né? Não vou citar nome dos canais aqui de notícias, porque foram vários, né? Claro, a gente sabe que a Choquei teve maior representatividade nisso aí, mas enfim, o que a mãe quiser fazer e em relação a quem ela quiser fazer, eu já me coloquei publicamente e também já entrei em contato de maneira privada para estar aí ajudando a família, tá certo? Bom, pessoal, vídeo pesado, mas tá aí feito a análise. Eu espero que, mais uma vez, que fique tudo bem, que fique tudo certo, que as coisas aos poucos vão se arranjando e que a gente pare com essa cultura de linchamento virtual e passe a examinar cada vez mais o que foi falado, com muito cuidado, buscar as fontes das notícias, não apenas sair xingando e entrando ali no limbo do xingamento virtual, né? Porque muitos estão capitalizando em cima disso. Infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais um artefato de engajamento e de entretenimento na internet, né? Fazer vídeos ou matérias ou publicações atacando os outros e movendo toda uma horda de público. Mas eu acredito que a gente é melhor que isso, eu acredito que a gente consegue dar a volta e parar com esse tipo de comportamento, tá certo? Bom, é isso que eu tinha pra dizer, vou ficando por aqui. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora, tá certo? Um grande abraço, não deixe de se inscrever nesse canal, de compartilhar e comentar nesse vídeo também. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, valeu!